Vamos lá, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7. Hoje nós vamos falar sobre a igreja em Filadélfia, ou na cidade de Filadélfia. É a sexta igreja, a sétima pregação no livro de Apocalipse. E depois, no primeiro domingo depois da conferência, a gente faz a última pregação dessa série. Estaremos prontos para iniciarmos uma nova série de pregação expositiva das Escrituras. Muito bem, Apocalipse capítulo 3, versículos de 7 a 13, assim diz a palavra do nosso Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, fala conosco nessa hora, através da exposição da Tua palavra. Ajuda-nos, edifica-nos, instrui-nos, ó Deus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa cidade de Filadélfia, ela foi fundada durante o reinado de um homem chamado Átalo II. E ele deu este nome à cidade em homenagem ao seu irmão Eumenes. Eram dois irmãos apaixonados. E então a cidade recebe esse nome em homenagem ao irmão do rei, em função do seu significado. Filadélfia significa amor de irmão, ou amor entre irmãos, ou quem sabe, irmão amado. Era uma porta para a expansão da cultura greco-romana daqueles dias para o Oriente. E era conhecida também por seus fortes terremotos, que levaram muitos dos seus habitantes a deixarem as suas casas, com suas rachaduras e perigo de desmoronar, a viverem em tendas fora da cidade. Aqueles que optaram em ficar com essas casas fragilizadas por causa dos muitos temores de terra, viviam sempre em constante medo. Anos mais tarde, depois dela ser reconstruída por César, imperador romano, por causa de um desses terremotos, recebeu um nome novo. Passou a se chamar de Filadélfia Neo-Cesareia. E mais tarde trocou-se mais uma vez o seu nome para Flávia, porque era uma espécie de apelido para os imperadores. E Jesus então envia uma carta para a igreja que se encontra nessa cidade, que é porta dessa cultura greco-romana, dizendo que ele tem a chave, e é ele quem abre e quem fecha todas as portas. Ele também vai dizer para essa cidade que vivia em constante temor dos tremores, dos terremotos, ele vai dizer que a igreja, o vencedor, será feito uma coluna no santuário de Deus, uma coluna inabalável. E ele vai dizer, por fim, a essa cidade renomeada 2 vezes, que esta igreja, ou o cristão fiel, vencedor, vai receber o nome de Deus. Vejamos então o que isso
nos ajuda na compreensão do texto. Os 2 primeiros versículos, Jesus vai se apresentar a esta igreja, e para esta igreja ele vai dizer que quem diz, ou ele é o santo, o verdadeiro. E aqui nós temos uma primeira lição, um primeiro aprendizado. Muitas pessoas dizem que creem em Deus. Eu tenho fé em Deus, não é suficiente. A gente precisa entender que essa fé em Deus, ela só é real e verdadeira através de Jesus Cristo, que veio a este mundo como homem. É o verbo divino que estava com Deus, que era Deus, é o verdadeiro Deus, é Jesus, e ele é santo. Ele não cometeu erros nessa vida, apesar de ter sido tentado muitas vezes como nós somos tentados. Então Jesus, ele é Deus, ele não é um profeta qualquer, ele não é um homem mais, como é que fala lá aquele negócio de desenvolvido lá, eu esqueci a palavra. Ele não é, ele é o próprio Deus, o Deus verdadeiro, aliás, o único Deus. Quando os discípulos pediram para que ele revelasse, mostrasse a eles o verdadeiro Deus, ou o Pai, o que ele disse? Há tanto tempo tenho estado convosco. Vocês estão entendendo? Então Jesus é Deus. Nós precisamos entender, crer e declarar isso todos os dias da nossa vida. E ele é santo, imaculado. Ele ainda vai dizer neste versículo que este Jesus, ou que ele, ou Deus, é quem tem a chave. É quem tem a chave. E tendo a chave, ele abre a porta, ele fecha a porta. E quando ele abre, ninguém pode fechar. Quando ele fecha, ninguém pode abrir. Isso se refere à autoridade e poder. Nós cantamos isso aqui, que todo poder pertence a Ele. Nós declaramos isso aqui. Então, Jesus, que é o santo verdadeiro, que é Deus, Ele tem autoridade. Ele tem toda a autoridade, de modo que quando Ele abre a porta com essa chave, ninguém pode mais fechá-la, e o contrário é também a mesma coisa. E Jesus vai dizer no versículo 8, olha, eu conheço as tuas obras. E ele faz uma declaração sobre essa igreja, que tens pouca força. A igreja, olhando para si mesma e diante do contexto em que ela estava inserida, ela era considerada uma igreja com pouca força, uma igreja fraca. Alguns escritores vão dizer que talvez isso seja em função da sua membresia serem ex-escravos. Outros vão dizer que talvez seja porque ela não tinha nenhuma influência política, social, coisas dessa maneira. Então era uma igreja que não tinha uma voz ativa na vida da sociedade, na vida da política, e Jesus vai reconhecer disso e dizer que tens pouca força. Olha só, se vocês foram atentos na leitura do texto, vocês perceberam que, diferentemente das demais igrejas, Jesus não faz nenhuma exortação a essa igreja. Ele não entrega nenhuma crítica. E isso aqui que ele fala de de ter pouca força, na verdade não é uma crítica que Jesus está fazendo, muito pelo contrário. Porque quando ele fala sobre essa pouca força, ele vai falar das virtudes daquela igreja. Então existem igrejas, dessas 7 igrejas, algumas que recebem elogios, mas também exortação. Algumas que recebem só elogios, como essa, aliás, é a única, e tem igreja que recebe só condenação, só exortação. A coisa está preta mesmo, né, como dizem lá. Então, assim, essa é a situação. E Jesus, ele não condena, mas ele esclarece o que ele sabe sobre as lutas, as dificuldades que aquela igreja e aqueles irmãos estavam enfrentando. Mas também, apesar dessas dificuldades e lutas, como ela permaneceu firme
e inabalável. O texto no versículo 10, 8, 10 vai dizer: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Pois no versículo 10, guardaste a minha palavra, palavra da perseverança. Então Jesus está elogiando que mesmo não sendo ela uma igreja tão significativa para a cidade, ou na cidade, aos olhos da cidade, e talvez até aqueles irmãos mesmos se enfrentavam uma autoestima baixa, por causa da sua situação de um modo geral, de simplicidade, de não ter influência, Jesus vai falar: mas olha, vocês guardaram a minha palavra, vocês não se desviaram da palavra de perseverança. Ora, a igreja que estudamos no domingo passado, Sardes, ela tinha fama, ela era uma igreja que tinha uma história, mas Jesus olhou para ela e diagnosticou que ela estava morta. A igreja de Filadélfia não tem fama. A igreja de Filadélfia não era aplaudida pela cidade, não era, enfim, era uma igreja considerada com pouca força. Mas Jesus vai dizer que ela estava viva, vivíssima. Aos olhos de Jesus, aquela igreja era uma igreja tremendamente correta diante do Senhor. Assim, Jesus vai apenas orientar a igreja para permanecer em perseverança e consolar, dizendo que Ele está e estará com ela diante das lutas e dificuldades que ela enfrentava ou teria que enfrentar até o dia de sua volta, até o dia da sua volta. Ele diz: venho sem demora. Então nós temos aqui agora no versículo 10... a revelação de pelo menos 2 problemas que aquela igreja enfrentava. E aí, entendamos isso, são tribulações, são problemas da vida, não da sua existência, da sua fé, do seu fervor, da sua doutrina. O primeiro deles aparece no versículo de número 9, quando diz assim: eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os fareis vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Assim como outras igrejas do primeiro século, de um modo geral, inclusive de Apocalipse, existiam os judaizantes tentando atrapalhar a vida, o conhecimento, a fé, a doutrina da igreja. E Jesus olha para aquilo e fala assim: mesmo com isso eles permaneceram firmes na doutrina, mas eram incomodados, eram criticados de alguma forma, estava ali aquele espinho na carne, aquela pedra no sapato. Então era uma luta que eles enfrentavam. E Jesus vai dizer que os falsos judeus, eram judeus, mas falsos, porque ele está se referindo a que o verdadeiro Israel de Deus é o que está em Cristo. Então é aquele que tem o coração circuncidado, e não apenas um pedaço do corpo que os irmãos sabem o que é. E ele vai dizer que esses falsos judeus serão humilhados diante da igreja. Ou seja, a igreja não vai se render aos falsos ensinamentos destes, mas estes serão humilhados e serão colocados diante da igreja. O versículo 10 fala sobre tribulação, ou uma provação, ou a vida das pessoas sendo experimentada com lutas e coisas assim. Esse é o segundo problema. Jesus sabe disso, mas ele diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Jesus avisa, fala de que vai acontecer, E ainda que a minha versão em português não me permita entender isso que eu vou falar agora, mas a gente estudando, o que Jesus está dizendo é que a sua igreja fiel, esta igreja, Filadélfia, uma igreja fiel, ela vai passar pela tribulação,
ela vai ser experimentada. Ele não vai livrar esta igreja da tribulação, mas Ele vai livrar e guardar esta igreja na tribulação. Vocês estão entendendo isso? E se a gente pensar nessa tribulação, como alguns querem que a gente entenda no livro de Apocalipse, a grande tribulação, então há aqueles que ensinam, e nós não concordamos com isso, antes que você comece a fazer assim com a cabeça, né? Que às vezes a gente está falando uma coisa que a gente não concorda, os irmãos estão assim, desse jeito. Não concordamos, é que haverá um arrebatamento secreto. Secreto. Então nós estamos aqui, de repente, o lado esquerdo aqui vai e o lado direito fica. Não foi por isso que a turma do lado direito passou para o lado esquerdo hoje? Vai que é hoje. Se a gente pegar outros textos da Bíblia que fala sobre isso, o dia final, a gente vai entender que a Bíblia não fala sobre isso. Essa foi uma interpretação dada durante um período da história da escatologia, e nós não concordamos com isso. Porque se isso acontecesse, a igreja não passaria pela tribulação, ou pela grande tribulação. Na verdade, a igreja vai passar pela grande tribulação, mas os fiéis crentes serão guardados na tribulação. Vocês estão entendendo? E aí, a volta de Jesus, ela é única. Ele não virá uma segunda vez para buscar a sua igreja nesse arrebatamento secreto, e depois volta uma terceira vez para buscar aqueles que durante a tribulação não se renderam e se converteram, etc. e tal. Não, a volta de Jesus, a vinda de Jesus é uma só. E ele fala isso em Mateus capítulo 24. Que será como um relâmpago que sai do ocidente, vai para o oriente, num piscar de olhos, ele busca a sua igreja, que já passou pela tribulação e foi guardada durante a tribulação. Muito bem, depois de falar sobre isso, no versículo 11, vem a orientação de Jesus à igreja. Primeiro ele fala, venho sem demora, se referindo à sua volta. E depois fala, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ora, qual é a orientação? Conserva o que tens. O que é que tens até o presente momento? O que é que foi recebido? O que é que foi ensinado? O que vocês creem? E aí o texto nos mostra, primeiro, que a gente precisa permanecer na palavra. A palavra que foi dada, a doutrina que foi dada. Nós precisamos permanecer nessa palavra. Segundo, permanecer em Jesus. Ou seja, não negar o nome de Jesus, que é o que ele diz que estes irmãos não fizeram. Não negaram o nome de Jesus. E em terceiro, permaneçam em perseverança. Fica meio redundante, né? Permanecer e perseverar parece que é a mesma coisa, né? Mas Jesus está falando isso, sejam perseverantes, porque vocês perseveraram na palavra da minha perseverança. Ou seja, não desistir, não se desanimar, não olhar para trás. A Bíblia diz, aquele que tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Essas são as 3 orientações que Jesus dá para a sua igreja. E finalmente, nos últimos versículos 12 e 13, Jesus vai falar sobre a promessa de vida eterna. Jesus sempre fala sobre isso. O foco de Jesus é a vida eterna. Ele quer que a sua igreja esteja preparada para viver na glória, na eternidade. E nós precisamos entender isso, irmãos, porque a Bíblia nos fala que nós somos peregrinos, que nós não somos deste mundo, que aqui não é a nossa casa, aqui não é a nossa pátria. Aqui nós enfrentamos as lutas do dia a dia, aqui nós choramos a morte de pessoas que nós amamos, aqui nós lamentamos coisas tristes que acontecem nesse mundo, mas aqui não é a nossa parada final, aqui não é a nossa casa. Nós estamos nessa viagem rumo à eternidade, e Jesus se preocupa em que a sua igreja esteja preparada para esse dia. Jesus se entregou na cruz para que a sua igreja pudesse estar pronta, preparada, perdoada, regenerada, justificada, santificada para viver na glória, onde tudo isso que nos incomoda e que perturba a nossa mente, o nosso coração, que rouba a nossa paz, não existirá mais.
não haverá ranger de dentes, não haverá choro. Que coisa maravilhosa. A Bíblia começa no paraíso, no Éden, e ela vai terminar o último capítulo do livro de Apocalipse, descrevendo a nova Jerusalém, a cidade celestial para onde nós estamos caminhando. Portanto, enquanto aqui vivemos na presença do Senhor, vivemos com Ele, vivemos para Ele, em toda e qualquer situação, firmes na palavra, a palavra que nos orienta, que nos guia, perseverando e jamais desistindo. Bom, as promessas são colunas firmes e inabaláveis. Aqueles irmãos sabiam por que Jesus estava falando, entendiam essa mensagem. Eles viviam com medo de um terremoto atingir a cidade novamente, cair casa, morrer. Aí Jesus usa essa experiência deles para dizer: vocês serão colunas fortes, que sustentam, que não se abalam. E Jesus vai dizer também: vocês terão um novo nome, o nome de Deus. Aquela cidade tinha sido renomeada 2 vezes, e Jesus usa então para dizer que o vencedor, aquele que está ouvindo o que o Espírito está falando, vai receber o nome de Deus. São apenas expressões para dizer que vão estar na glória. Daquela glória ninguém tira, é a eternidade ao lado do Senhor. Muito bem, irmãos. Corri, estou até sem ar, não é Covid. Dá licença, deixa eu molhar a garganta. Então vamos agora tirar algumas conclusões desse texto para a nossa vida. Eu tenho aqui pelo menos 4 que nós podemos destacar já caminhando para o final. Primeiro delas, o que nós aprendemos? A importância da igreja e cada um de nós de permanecermos firmes e fiéis na palavra de Deus. Bom, eu sei que isso parece assim, essa voz está ecoando, irmãos, na leitura dessas igrejas. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, a maneira da gente permanecer firme na palavra de Deus pode ser no sentido negativo e no sentido positivo. O sentido negativo é no sentido de não modificar, não inventar, não criar modismos. A igreja não precisa disso, a igreja já tem a revelação do que é o mundo, do que é a vida, do propósito da nossa criação, e como nós atrapalhamos isso com o pecado, mas como Deus providenciou, planejou, Jesus executou, e o Espírito Santo aplica isso em nós. A Bíblia já traz tudo o que nós precisamos saber. Nós não precisamos buscar novidades espirituais. Isso é o zelo pela palavra, é o zelo pela doutrina. Então nós precisamos permanecer. É isso que Jesus está falando. Vocês permaneceram firmes na palavra e na perseverança. E o sentido positivo, porque não basta apenas não ser influenciados com questões que não são bíblicas ou que têm fundamento bíblico, mas é preciso moldar a vida. O positivo é o que eu faço e como eu me relaciono com ela. Então a Bíblia é o nosso manual de vida. É o nosso manual de vida. Até então, por exemplo, era muito comum a vingança. Mas Jesus vem dizer o quê? Ouvistes o que disseste os antigos, né? Mas ele muda completamente. E quando ele vai falar dos nossos inimigos, ou dos nossos dissabores nos nossos relacionamentos, ele não vai falar para a gente vingar-se, ele não vai falar para a gente ignorar, ele não vai falar nada que até então se ouvia e se achava comum. Ele vai dizer o quê? Vocês agora, meus discípulos, vocês precisam amar os inimigos, vocês precisam orar pelos seus inimigos. Então, o sentido positivo é o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Vocês estão entendendo? Como eu tenho que viver. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. O que eu posso, mas eu não devo, porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então nós precisamos entender que permanecer na palavra é ser moldado pela palavra.
é ser moldado pela palavra. E não vamos nos esquecer que João começa o seu evangelho, eu já citei isso daqui, falando que no princípio era o verbo, verbo é palavra, verbo, né? E o verbo era Deus, né? E esse verbo se encarnou, é Jesus. Quanto mais nós entendemos o que esse manual da vida quer que nós sejamos, ou vivamos, ou façamos, mais nós estamos nos aproximando dessa imagem gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. A segunda aplicação é que, assim como aqueles cristãos, nós precisamos ser mais perseverantes, irmãos. Perseverar mais. Perseverar, lutar contra o desânimo. Eu sei que o desânimo, ele aparece às vezes, e por muitos sentidos, por muitas vezes. Mas se você olhar à sua volta, você vai perceber que existem irmãos que já estiveram conosco, que não estão mais conosco. Eu não estou me referindo ao contexto de estar online, ou por causa da pandemia, não. É porque desistiram mesmo. Desistiram de caminhar. Então nós precisamos definir hoje, evidentemente, e talvez muito diferente de tempos passados, a gente tem muitas igrejas por aí. Né? Então, primeiro, você não precisa ficar mudando de igreja para se encontrar como cristão. Primeiro, defina qual é a sua igreja. E saiba que ela não vai ser 100% perfeita aos seus olhos e aos olhos de outros irmãos, nem do pastor, porque onde tem gente não tem perfeição absoluta. Igreja é gente. Mas você precisa tomar uma posição. Essa é a minha igreja. Então, mesmo eu me decepcionando com algumas coisas, mesmo eu não concordando com algumas coisas, mas essa é a minha igreja, é o lugar onde o Senhor me plantou, e eu quero perseverar na fé, aqui nessa igreja, e me unir a ela. Todas as vezes que nós mudamos de estabelecimento, digamos assim, a gente enfraquece aquele que é rejeitado, e nós não queremos enfraquecer a igreja do Senhor, nós queremos fortalecer a igreja. Então é importante que nós estejamos unidos, nesse propósito de ser igreja. Esta é a minha igreja, eu vou amar a minha igreja, eu vou cuidar a minha igreja, eu vou trazer os meus filhos para a igreja, amanhã eu vou embora porque o Senhor vai me levar, mas os meus filhos vão continuar ali. Eu sei que tem todo um contexto aí de imigração, né? Mas os irmãos estão entendendo, né, o que eu estou passando para vocês hoje. É preciso ter esse compromisso e não permitir que o desânimo faça a gente parar na nossa caminhada. Nós ficamos desanimados por causa de pessoas, nós ficamos desanimados às vezes por causa da igreja, das coisas que nós não concordamos com isso, com aquilo, e consequentemente nós ficamos desanimados até com o próprio Deus da igreja. Se eu desanimei por causa do que pessoas me fizeram, se eu desanimei por causa de decisões que a igreja tomou, no fundo eu estou ficando desanimado, eu vou sair e eu vou ficar desanimado com Deus também, porque essa história de que eu não vou à igreja, eu não tenho a igreja, mas eu estou bem com Deus, ela é falácia. Não existe isso, irmãos. Se a igreja não fosse necessária, não uma possibilidade, não uma opção, se ela não fosse necessária, Jesus não teria criado a igreja. Ele criou porque ela é necessária para a nossa vida. Então, vamos ser perseverantes e lutar contra todo e qualquer tipo de sentimento, inclusive o desânimo que tenta nos levar para longe do Senhor e da sua igreja. Amém, irmãos? Terceira lição: Deus está conosco na hora da luta, do problema e da tribulação. É isso que Ele prometeu a essa igreja no versículo 10, falou assim: olha, vai chegar a tribulação, os homens, as pessoas que vivem sobre a terra vão ser experimentadas, mas preste atenção, porque vocês são fiéis, porque vocês guardaram a minha palavra, porque vocês guardaram a minha palavra da perseverança, eu estarei com vocês no dia da luta. E isso é algo que talvez algumas pessoas no meio da sua luta, da sua tribulação, da sua decepção, da sua angústia, questionam: mas por que eu estou passando por isso? Enquanto não passa por uma situação, está tudo bem. Fica fácil falar, né, que em toda e qualquer situação eu louvo, em toda situação, mas a hora que a coisa chega na vida da gente, é que a gente vai ser provado de fato. E a gente precisa entender
que são possibilidades reais de sofrimento, elas estão diante de nós. Por quê? Porque o mundo foi contaminado pelo pecado. Se você está achando que aquele casal, aquela família bonita do Facebook, do Instagram não passa por problema, aquela família de YouTubers, que tudo parece uma festa, a casa é maravilhosa, o marido é maravilhoso, a mulher é maravilhosa, os filhos são maravilhosos, lê do engano e ilusão. Eu não estou dizendo que não possam viver bem ou que não vivam bem, mas que não existe essa perfeição, e se não existe essa perfeição, surge então a possibilidade do sofrimento na nossa vida. E Jesus está falando isso para quem? Para aquela igreja que só merecia correções? Daquela que estava se desviando da palavra? Daquela que estava se contaminando com o pecado? Não, Jesus está falando isso para Filadélfia, para aquela igreja que era fiel, aquela igreja que aos olhos de Jesus, apesar de ser fraca, era forte, apesar de parecer morta, estava viva. Jesus vai falar para esta igreja: pode acontecer, mas eu estarei com vocês no dia em que isso acontecer. Então, não se desanime com Deus, não pense que Ele deixou de olhar para você porque você está sofrendo, porque você está passando por uma dificuldade. Isso faz parte da nossa história de vida, mas a nossa fé é que Ele vem ao nosso encontro para nos ajudar, para nos sustentar, para nos fazer atravessar por esse período. Ele vai transformar aquilo que aos nossos olhos parece mal em bem, como Ele fez com José do Egito. Ele vai fazer alguma coisa na nossa vida, Ele vai fazer alguma coisa na nossa história. Eu não estou falando para você sair por aí, dando glória a Deus, porque tem uma pedra no sapato, porque a unha está encravada, porque tem um problema. Não estou falando isso, mas para você entender que faz parte da vida, mas faz parte da vida a presença de Deus com você em todos os momentos da sua vida, da sua existência. Então você está lá no seu trabalho, enfrentando um dia difícil, saiba que Jesus está lá. Você pode, mesmo sem fechar os olhos, ou se ajoelhar, falar com Ele, conversar com Ele, e se fortalecer nele. Você está com um problema dentro da sua casa, é o seu filho adolescente que está dando trabalho, porque está descobrindo o mundo. Você pode falar com o Senhor e pedir: Senhor, me ajuda, me dê sabedoria para que eu possa lidar com essa situação com o meu filho, com a minha filha. Você está passando por um período de problemas financeiros. Crente fiel é abençoado, mas também passa por períodos difíceis, principalmente se abusar da administração. A Bíblia diz que a gente tem que calcular o preço de tudo antes de sair numa nova empreitada, quando fala daquele construtor que saiu para construir um prédio sem prever os custos e no final vai ser envergonhado. Então a gente pode passar por isso, seja a nossa responsabilidade, ou seja até a responsabilidade de outra pessoa, mas Jesus está ali conosco. Você crê nisso, meu irmão? Ele é a nossa força, Ele tem as chaves. A porta que Ele abre, ninguém fecha, e aquele que fecha, ninguém abre. Isso já virou música, já virou pregação pentecostal, né? Aquela coisa toda. A porta que Ele é... Mas é isso mesmo, porque Ele tem autoridade. Ele tem autoridade. E se Ele quiser, Ele vai resolver. Como Ele está resolvendo agora, como Ele está curando agora, como Ele está abrindo portas de legalização agora. Ele está fazendo, é isso. Estamos passando pelo vale da enfermidade, estamos passando pelo vale das incertezas, estamos passando por uma sorte de dificuldades e problemas, mas Ele está passando conosco, e Ele está trabalhando, e Ele está abrindo portas de oportunidades. Então, a última e a quarta aplicação, se o ministério quiser subir, pode vir. Aproveite bem as oportunidades que Deus coloca diante de você, e tenha essa sensibilidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse texto fala da oportunidade que aquela igreja tinha por estar onde ela está. Enquanto existia uma porta naquela cidade para a expansão da cultura greco-romana, Deus abriu uma porta para aquela igreja, ali naquele lugar, para que ela pudesse receber a salvação, em primeiro lugar, e para que ela pudesse se envolver na evangelização. Ou seja, Deus criou oportunidades.
Eu quero dizer que hoje Deus nos dá oportunidades. Eu quero dizer para aquele que ainda não se curvou diante do Senhor e o declarou como seu Senhor e Salvador, nós vivemos no tempo da oportunidade, o tempo é agora. Não deixe para amanhã. Amanhã, como diz o hino, poderá ser tarde demais. Nós temos esse período em que nós vivemos, chamado período da graça, onde Deus nos dá a oportunidade de sermos reconciliados com Ele em Cristo Jesus. Nós temos oportunidades, irmãos, nos nossos relacionamentos, sejam eles profissionais, vizinhos, etc. e tal, de compartilhar a fé que nós temos, de falar sobre o amor de Deus, de perguntar: você sabe o que vai acontecer com você se você morrer nesse exato momento? Existe esperança no teu coração? Deus nos dá esse tipo de oportunidade, Ele nos chama como seus missionários. Oportunidade para pregar sem palavras, quando a gente traz a cesta cheia agora e vai amparar pessoas que precisam. Deus coloca oportunidades diante de nós. E Deus coloca também oportunidades para a vida, de um modo geral. Ele é um Deus de oportunidades. Aliás, que bênção é essa, morar nesse país, ter uma igreja onde a gente cultua ao Senhor na nossa própria língua, onde a gente encontra pessoas, amigos, alguns mais chegados que irmão, como diz a palavra. Que oportunidade é essa que o Senhor tem nos dado para viver nesse país de prosperidade? Deus é Deus de oportunidades, e Ele está abrindo portas para que nós possamos entrar e ali sermos abençoados. E Ele está fechando aquelas portas que às vezes nós desejamos que sejam abertas, porque Ele sabe que o final vai ser a perdição. Ah, Jesus, que a nossa igreja seja uma igreja firme na palavra. E aí eu estou dizendo que você seja um crente firme na palavra. Que a nossa igreja seja uma igreja perseverante diante de tudo que Deus tem colocado em nossas mãos para fazer, para crer. E aí eu estou dizendo que você seja perseverante. Que a gente tenha os nossos olhos abertos para contemplar e crer cada dia mais que não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco. E que Ele nos dê a sabedoria e a coragem para enfrentarmos ou abraçarmos as oportunidades que Ele tem colocado diante de nós. A Ele, Jesus, toda a honra, toda a glória, para todos sempre. Amém, amém e amém.